Boa noite, doutores, doutoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Medicina Legal. Hoje nós terminaremos aí o nosso assunto, que é a asfixiologia. Hoje a nossa aula é dedicada somente para terminar esse tópico. E aí, na aula da semana que vem, nós começaremos então um outro assunto relacionado aí à Medicina Legal. Aula compartilhada, aula gravada. Só confirmando, vocês me ouvem bem? Sim, professor. Obrigado, Marciana. Obrigado aí pela informação. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí sobre a asfixia pelos gases, né? A partir do momento em que nós estamos falando da asfixia pelos gases, nós podemos lembrar também daquela hipótese, na verdade, ela é uma hipótese de sufocação, né? A asfixia por gases é uma hipótese de sufocação. Ou seja, nós temos chamados aí gases de combate. Né? O que é um gás de combate? Por exemplo, né, o gás lacrimogênio, né, que ele é composto pelo brumoreto de benzilina, o iodureto de benzila, o bromacetona, né, e o metiletiloacetona. Nós temos ainda os extemutatórios, né, que é o etil dicloriacinina, o defenilcloriacinina e o cianeto de dilfenilarcina. Então, ou seja, nós temos gases que normalmente são utilizados, como eu disse, aí, para combate, ou seja, né, para que gere aí no indivíduo o aspecto, né, de incapacidade de ação. Então, essa é a finalidade da utilização dos gases de combate, né? Nós temos ainda os gases vesicantes, ou seja, que é o sulfureto de etila, diclorato ou hiperita ou gás mostarda. Então, são alguns gases, vocês vão vendo aqui, gases que são utilizados muitas vezes em ataques terroristas, gases que são utilizados também por forças de segurança pública quando não tiverem característica de letalidade. Nós temos ainda os gases sufocantes, no caso do oxicloreto de carbono, do cloro, da cloropiarisna e da cloriformiato de metila. Ou seja, são gases que alguns deles têm capacidade letal e outros deles não têm capacidade letal, né? Quando nós pensamos em gases, existem gases que são tóxicos e existem gases que não são tóxicos, mas todos eles, na concentração em que o indivíduo, o ser humano, é exposto, vai gerar a sufocação, vai gerar a asfixia por gases, né? Quanto aos gases tóxicos, nós, voltando aqui, quanto aos gases tóxicos, nós temos aí uma classificação importante também. São os vegetais ou das habitações, né? O que é um gás tóxico vegetal? Por exemplo, o ácido cianídrico, ou seja, é um ácido na natureza, é um ácido que existe em concentração, logicamente, na natureza, em concentração que não vá prejudicar o ser humano, mas quando ele é acrescido, quando ele é concentrado, aí sim ele tem essa capacidade de ser tóxico. Como os gases das habitações, no caso do monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono é um gás natural que ocorre ali, né, pela queima do oxigênio, pela troca que existe, por exemplo, no próprio veículo, né? O gás liberado pelos veículos em razão da combustão, pela queima do combustível mais oxigênio, vai liberar o monóxido de carbono, que também é um gás tóxico. Nós temos ainda a asfixia pelos gases industriais, né? O que é um gás industrial? Por exemplo, os vapores nitrosos, né? O formeno, metano, né? O grisu ou gás dos pântanos. Então, são gases industriais, onde nós vemos aí, no caso de desastres, no caso de falhas mecânicas ou técnicas, a liberação desses gases. Nós temos ainda a asfixia por gases anestésicos, né? É o que eu disse, muitos desses gases são tóxicos. Alguns não são tóxicos, mas em alta concentração, no qual o ser humano é exposto, ele vai gerar ali consequências, né? No caso dos gases
que são utilizados aqui como anestésico, nós temos o clorofórmio, nós temos o éter, o cloreto de etila ou o protóxido de nitrogênio. Então, em alguns aspectos, em algumas circunstâncias, eles são utilizados até mesmo em procedimentos médicos, né? Mas, logicamente, dependendo da concentração, é onde eles podem também gerar ali a asfixia, né? Conforme nós já até estudamos lá atrás. Vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um deles. Então, por exemplo, os gases de combate, né? Aquele gás, por exemplo, utilizado pela tropa de choque numa ação, né, para a manutenção da lei e da ordem. Né? Qual é esses gases? O mais comum deles é o gás lacrimogênio. O que ele vai fazer? Ele vai, quando entrar em contato com os olhos, ele vai gerar uma secreção, ele vai gerar uma maior lacrimação, né? Então, essa é uma questão, ou seja, ela vai gerar uma condição em que a pessoa perde um pouco ali a noção de tempo e de espaço em razão de ter a sua visão turbada de algum modo. Então, em contato com os olhos, né, não se dilui nas secreções que banham o globo ocular, porém penetram rapidamente no epitélio, né, corneano e na conjuntival, causando inicialmente leve sensação de formigamento, reflexo nas pálpebras e dentro do primeiro minuto após a explosão. Intenso lacrimejamento, acompanhado de cefaleia, muita dor de cabeça, fadiga, vertigem, irritação nas vias aéreas superiores e da pele. Então, ou seja, a pessoa ela começa a ter dificuldade em respiração, ela começa a ter dor, a sentir dor de cabeça e ela tem também aí, como dito, uma maior, né, um maior lacrimejamento, um intenso lacrimejamento, ou seja, o que vai então ali tirar a noção dela da sua visão do local onde ela está. Por isso que ele é utilizado como um gás de combate. E aí o gás lacrimejante ou lacrimogênio é a mesma coisa, né? Mais importante a ser utilizado dessa forma é o cloroacetofenona, na concentração, né, de 0,0045 miligramas por litro de ar, torna o ambiente intolerável e na concentração de 0,86 miligramas por litro produz a morte após 10 minutos de exposição. Então, ou seja, né, quanto menor a concentração ele vai gerar aí efeitos colaterais mais leves, quanto maior a concentração, podendo aí levar até mesmo à morte. Eram usados pela polícia para dispensar multidões ou para desabrigar marginais, né, homiziados dentro de casa. Então, eram usados? Não, continuam sendo usados, logicamente que em menor proporção. Gases externutatórios, né? Qual a finalidade desse gás? Constituídos de agentes que contêm arsênico, que é extremamente tóxico, causam irritação das vias aéreas superiores, efeitos sobre as terminações nervosas e sintomas de intoxicação arsenical, né, de arsênico. Ele vai causar, então, uma tosse violenta, espirros, rinite, fotofobia, ou seja, a questão dos olhos, né, ele vai ter uma sensibilidade muito maior à claridade, conjuntivite, náuseas, vômitos, dores torácicas e abdominais, cefaleia, irritação da pele, astenia, sudorese, poliúria, dilatação capilar, destruição epitelial na traqueia e nos brônquios, né? O mais letal gás externutatório é, no caso aí, o etil-diclorarcina, né? Poderoso irritante tóxico dos pulmões, que gera vissecação da pele após a sua exposição de cerca de 5 minutos e leva à morte quando inalado na concentração de meio miligrama por litro de ar durante 10 minutos. Nós vimos aí, principalmente nas guerras, né, da Síria, do Oriente Médio, a utilização, por exemplo, do gás sarin. Então, existem muitos gases que têm essa capacidade de trazer e de tornar o indivíduo, então, de levar o indivíduo ao óbito, né? Nós temos aí, por exemplo, ainda um outro exemplo, que são os gases vesicantes, né? Ou seja, o mais famoso versicante é a hiperita, ou gás mostarda, chamado de rei dos gases de batalha. É o vapor do sulfureto de etila biclorado, altamente tóxico, e é o elemento mais destruidor da guerra química, né?
Enquanto as pessoas guerreavam com espadas, com pedras, era uma coisa. A partir do momento que surge a pólvora, você tem uma noção, você consegue prever o perigo e consegue combater o perigo. Mas as guerras químicas, elas são, de fato, devastadoras. O gás mostarda atua sobre a pele, olhos e aparelho respiratório. Na pele exposta 2 a 10 horas ao gás mostarda surge eritema, às vezes acompanhada de erupção pontiforme e posteriormente flictenas, contendo líquido ceroso claro, que rompendo-se deixam aí entrever tecido subjacente vermelho e hemorrágico. As lesões dérmicas assentam-se na face, no ânus e nas bolsas escrotais, onde o epitélio é mais espesso. Os olhos lacrimejam, as pálpebras edemaciam e as conjuntivas inflamam. E o corpo ciliar e a íris hiperemiam, ou seja, a córnea ela vai se tornar opaca e a superfície do globo ocular adquire aparência rugosa, né? Ou seja, ele traz aí então todas essas consequências, como por exemplo também a cefaleia, sede intensa, mal-estar, vertigens, tonturas, vômitos e diarreia, né? Arritmia cardíaca, podendo levar à morte se sobrevier por broncopneumonia. A exposição a uma concentração acima de 15 miligramas por litro de ar alveolar durante 10 minutos leva à morte. E aí, em razão de tudo isso, que ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, a Convenção de Genebra condenou seu uso. Foram utilizados na Primeira Guerra, em julho de 1917, na Primeira Grande Guerra Mundial, causando 400 mil mortes, né? Então, ou seja, com base nesses gases é onde nós vemos aí a extrema gravidade da utilização dos mesmos, que tanto pode acontecer de forma acidental quanto de forma criminosa, né? Quanto aos gases sufocantes, o mais importante deles é o cloro. Então, a intoxicação por cloro causa dor intensa, espasmos laríngeo e da musculatura brônquica, né, dispneia, hipotensão arterial, então baixa a tensão arterial, hiparização dos pulmões, engurgitamento venoso geral, grave acidose, cianose, náuseas, vômito, síncope, né, inconsciência, falência do ventríloco esquerdo e a morte por edema agudo do pulmão, né? E no cadáver nós vamos observar o que então? Primeiro, a presença de exsudato consequente da inflamação dos brônquios, pulmões, né, hepatizados com extensa área endematosa, foco de enfisemas e de atelectasia, dilatação aguda, especialmente do ventríloco esquerdo, líquido serossanguinolento, às vezes abundante nas vias respiratórias. Então, uma parte do cloro por 1000 partes de ar leva à morte após 5 minutos de exposição. Então, o cloro, que a gente ouve falar tanto, né, logicamente que nós utilizamos ele de forma diluída, de forma muito menos prejudicial do que quando concentrado pela via gasosa. Quando nós falamos da asfixia por gases tóxicos, que nós já falamos agora há pouco, né, os mais importantes é o ácido cianídrico e o monóxido de carbono, né, sendo natural e não sendo natural. O ácido cianídrico, então, ele produz aí o seu resultado em razão da inalação de vapores de ácido cianídrico ou de ácido prússico, que acarreta a morte dentro de poucos minutos, até 3 horas. A vítima vai sentir vertigem, hiperpneia, cefalia, taquicardia, cianose, inconsciência, convulsões e morte por asfixia. Então, a partir do momento em que nós observamos as consequências, né, desses gases, é onde nós temos aí, então, podemos compreender a gravidade, né, da exposição desses gases, como eu já disse, seja de forma criminosa ou seja de forma acidental. Quanto ao monóxido de carbono, né, quando ele é inalado, ele é absorvido pelos alvéolos e reage quimicamente com a hemoglobina do sangue, formando então o carboxiemoglobina, que impede o processamento normal da hematose, causando anoxia e não envenenamento.
pois esse gás não é em si mesmo tóxico, mas ele impede que a pessoa possa ali exercer a respiração. Né? Já existiram casos de mortes acidentais por monóxido de carbono, quando a pessoa liga o carro, por exemplo, numa garagem hermeticamente fechada, fica durante algum tempo ali, respirando o monóxido de carbono, isso vai levando ele a um estado de sonolência, e aí então ele acaba, em razão da alta concentração de monóxido de carbono, aí, né, de carboximoglobina nos pulmões, ele acaba morrendo então em razão desse impedimento do procedimento normal da hematose, ou seja, da troca gasosa, da reação química entre inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Lembrando que o monóxido de carbono não é gás carbônico, tá? O monóxido de carbono ele ocorre entre a queima de combustíveis fósseis com oxigênio, né? A vítima ela vai apresentar o quê? Um edema cerebral, uma cefaleia intensa, vasodilatação cutânea, zumbidos, tosse, batimentos dolorosos nas têmporas, né? Escotomas, náuseas, vômitos, síncope também, taquisfigmia, taquipneia, debilidade muscular, paralisia dos membros inferiores, que impede a vítima de deixar o local, olha só. Então, na verdade, ela não tem como fugir dessa situação, né? E a respiração de Cheyne-Stokes, convulsões intermitentes, entra em coma, podendo chegar à morte. Alguns sintomas citados aqui vão depender da concentração desse gás, né? Ou seja, na tensão entre o CO, que é o gás carbônico, e o O2, que é o oxigênio no ar alveolar. E a duração dessa exposição sanguínea. Quanto maior a exposição, maior é a possibilidade de óbito da vítima, né? Olha só, supondo que a vítima seja retirada com vida, a concentração sanguínea de carboximoglobina, por ser dissociável, vai diminuindo rapidamente, né? E as trocas respiratórias, forem respiratórias, algumas horas será eliminado completamente. A questão é a grande exposição, é o tempo de exposição dessa pessoa ao monóxido de carbono. Todos nós estamos expostos ao monóxido de carbono, né? Quanto mais veículos nós temos, quanto mais queima de combustíveis fósseis nós temos, mais existe monóxido de carbono no nosso meio ambiente, né, na nossa atmosfera. Então, todos nós estamos expostos. Quanto mais aumentar a produção do monóxido de carbono, mais serão visíveis aqui esses sintomas apresentados pelas vítimas. Muitos desses sintomas nós temos tosse, né? Nós temos dor de cabeça, nós temos náuseas, nós temos vômito, quando você está num local muito poluído. Então, são sintomas naturais que nós vamos sentindo pelo próprio meio ambiente em que nós vivemos, porque o monóxido de carbono é um gás presente no nosso meio ambiente, né? Tanto é que existe todo esse movimento global, né, para a eletrificação dos veículos, para a redução, né, da difusão de CO2. Ou seja, então é essa a questão, tá? Então, a partir do momento em que nós temos a redução da liberação de monóxido de carbono no meio ambiente, logicamente, né, em condições normais, eu estou dizendo, tá? Em condições normais da nossa vida cotidiana, do nosso ato de respirar, nós teremos uma vida, logicamente, mais saudável. O oxigênio puro expele todo o monóxido de carbono do organismo entre 30 e 90 minutos. Ao ar livre, são necessárias cerca de 2 ou mais horas, com as trocas respiratórias processando-se normalmente. Então, existe essa diferença, tá? Existe uma forma superaguda de asfixia por monóxido de carbono, pela inalação brusca e violenta desse gás. E nesse caso, imediatamente surgem tremores, vertigens, perda da consciência e às vezes até mesmo convulsões intermitentes. Gera a síncope respiratória, a morte e a parada respiratória também. E caso a vítima venha a sobreviver, ela vai apresentar sequelas psíquicas, neurológicas, né, amaurose, xantópsia, pneumonia de regurgitamento, sintomas cardiovasculares, edema cerebral. Existe uma curiosidade sobre esse tema, em que há uma forma crônica de asfixia, né, de oxicarbonada, que decorre dos efeitos cumulativos de uma agressão repetida aos tecidos.
causada pela exposição intermitente de monóxido de carbono, que se manifesta por sintomologia, né, psíquica, proteiforme e neurológica, hemática, cardiocirculatória, especialmente, né, nos foguistas, nos cozinheiros, nos churrasqueiros profissionais e nos que trabalham em usinas de álcool ou de pinga. Então são pessoas que estão extremamente expostas aí ao monóxido de carbono. Podem ter consequências, podem sentir esses sintomas dos quais nós estamos aqui tratando. Então, né, o churrasco de final de semana não é aqui o motivo, podem fazer. O problema é aquela pessoa que vive, né, insistentemente exposto a grandes concentrações de monóxido de carbono. O tratamento do indivíduo intoxicado pelo monóxido de carbono consiste na retirada, né, a vítima imediatamente do local, colocando ela ao ar livre, né, a oxigenoterapia, cuidados gerais, né, e sanguíneo de transfusão, então trocar o sangue também é importante, se necessário, respiração artificial com trações da língua e se o ofendido estiver apneico. Então, são questões aí que nós vamos observando. O cadáver do intoxicado por monóxido de carbono vai apresentar o quê? Uma rigidez bastante precoce, face carminada, cianose vermelho clara das unhas, das mucosas e da pele, sangue fluido e rosado, manchas de hipostátese claras, pulmões rosados e eventualmente trombosados, edema cerebral, trombose das artérias coronárias, petequias, que nós já vimos, já estudamos as petequias, e infiltração perivascular, com necrose focal, no coração, no cérebro e em outros órgãos, né? E também aí uma putrefação tardia, né? Por quê? Porque ele acaba gerando aí uma preservação do corpo. Nós temos aí o que a doutrina traz sobre esse tipo de asfixia, né, e ele vem explicando aí, não vou me adentrar nessas questões, mas é importante que nós saibamos aí o que a doutrina traz a respeito. E isso eu trouxe somente a título aí de esclarecimento aos doutores. Quais são as reações químicas mais importantes? Né? Primeiro, a reação de Sokolowski, né? O sangue normal tratado por uma solução aquosa de hidrogênio sulfurado torna-se esverdeado pela formação, né? E em contrapartida o sangue oxicarbonado não se altera. Reação de Katayama, sangue oxicarbonado é diluído de 1 para 50, adicionado de algumas gotas de sulfeto de amônio e de ácido acético a 30%. Toma coloração vermelho clara, o sangue normal. Por esta forma tratada, adquire tonalidade vermelho esverdeada, suja. Então, são algumas formas importantes dessas reações, ou seja, né, na perícia, com base nessas reações químicas, é que nós podemos observar essas reações, né, em razão da sufocação do envenenamento por monóxido de carbono. Reação de Stokes, uma solução aquosa de cloreto de zinco a 25%, gera um precipitado de cor achocolatada no sangue normal e de tonalidade vermelho cereja clara, com ou sem precipitação, conforme seja o número de gotas empregado aí no sangue oxicarbonado. Então, nós vamos observando, né? Nós temos ainda a reação de Campbell e Wetzel, né? O sangue suspeito diluído em partes iguais com solução de tanino a 1,5%, com o ácido acético, forma coágulo rosado. Se houver monóxido de carbono, e nos casos negativos, anegrado, né, que por seu peso irá se depositar no fundo do tubo de ensaio. Então são modos, são formas aí que a perícia utiliza para verificar a presença do monóxido de carbono no organismo das vítimas. Com relação aos gases industriais, e aí onde acontece de forma mais comum, né, em razão de acidentes, é causado por esses vapores nitrosos, né, formeno, metano, griso ou gás dos pântanos, que interessa a infortunística acidentária. Conforme eu falei para vocês, são casos mais comuns, né, de acidentes. Frigoríficos, normalmente nós temos aí vazamento de amônia, né, já que é o responsável pelas explosões e sufocações de obreiros que trabalham no interior de Minas. Provocam dispneia
irritação intensa da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões. E aí, por fim, vamos falar um pouquinho sobre os gases anestésicos, né? Os gases anestésicos, como eu já disse, em concentração adequada, são utilizados, né, na medicina. Porém, em concentração diversa, podem até mesmo gerar aí a morte. Então, ou seja, isso acontece normalmente em caso de erros, né? Acidentes anestésicos, chamados de erroneamente de choques anafiláticos. Não é um choque anafilático, tá? Que podem levar o paciente à morte, independentemente da competência do profissional. Cumpre esclarecer que o acidente respiratório durante uma anestesia geral não é fato imprevisível. Pelo contrário, deve sempre ser cogitado pelos cirurgiões. Assim, não se pode alegar caso fortuito ou força maior. Bastante estudado esse tema aí no direito médico. E por fim, né, nós temos aqui que observar ainda que a morte de paciente em razão da anestesia ocorrida em centro médico, desprovido de aparelhagem indicada, ou de qualquer forma eficaz de segurança para os pacientes, é considerado, do ponto de vista penal, uma circunstância agravante, em vez de configurar inobservância de regra técnica de ofício ou de profissão, né? Conforme estabelece aí o artigo 61 do Código Penal. Então, o 61 é, na verdade, aquele que traz as circunstâncias agravantes. E ainda aqui nós temos que dizer, para finalizar o nosso estudo sobre a asfixiologia forense, que somente o perito, né, poderá aí esclarecer a causa-morte, se ela foi acidental, né, se ela foi, no caso aí, culposa, sobre o tripé da imperícia, negligência ou imprudência, ou se ela foi praticada de forma dolosa, né? E esse tema ele é tão importante que o próprio CFM, o próprio Conselho Federal de Medicina, em 2018, revogou uma antiga resolução sobre anestésicos e editou novas regras, né? Elaborando então o texto, a resolução 2174 de 2018, traçando novas regras mais seguras no caso da utilização dos anestésicos. Pessoal, o nosso intuito da aula de hoje era finalizar esse tema, era finalizar então a questão da asfixiologia. Na próxima aula eu vou encaminhar para vocês o material, vou verificar ainda se nós vamos falar sobre sexologia ou se nós vamos falar sobre a toxicologia forense, pessoal. Vamos ver aí, né, alguns temas bastante interessantes para que nós possamos cumprir o nosso conteúdo programático, né? Kátia, você levantou a mão aqui, você quer fazer alguma pergunta? Alô, Kátia? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Eu queria saber, na parte do slide, que você falou dos sintomas, e agora eu não lembro o nome. Tá, deixa eu voltar aqui, Kátia, peraí. Eu lembro Sintoma que de qual gás? Dos de combate? Era um sintoma que, um nome estranho, eu queria Aqui, ó, saber o vamos que... lá, do gás lacrimogêneo, olha só. Deixa eu compartilhar, deixa eu ver se eu não... Deixa eu compartilhar novamente, peraí. Tá conseguindo ver, Kátia? Sim, acho que era outro slide. Vamos lá. Porque nós temos os sintomas, olha só, Só falta um. Passou. sufocantes. Peraí, deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Porque depende do gás, olha só, dependendo do gás, ele vai ter sintomas diferentes, seja o gás lacrimogêneo, né? Seja esses gases externutatórios ou os gases vissecantes. Então vai depender aí do tipo de gás que era. Vamos ver, vou passando aqui. Não, tá Ó, para trás. aqui, ó, esse nós começamos aqui. É antes. Olha só. É no sintoma, os sintomas. Vamos lá, ó. Aqui nós temos o que? Do gás lacrimogêneo, nós temos os seguintes sintomas. A secreção, né, que banha o globo ocular,
Nós temos aí a questão da córnea e do órgão conjuntival. Nós temos uma leve sensação de formigamento, né, das pálpebras dentro do primeiro minuto e após a exposição, né, intenso lacrimejamento, acompanhado de cefaleia, fadiga, vertigem, irritação das vias aéreas superiores. Aí na escola de formação, vocês tiveram contato com o gás lacrimogênio já? No segundo módulo, vamos ter. Ah, não teve ainda. Ah, tá. Existem alguns momentos aí que eles estouram o gás dentro do quarto. Não sei se ainda é assim, mas antigamente era. Ó, nesses gases aqui, no caso. Isso. O que é a asteria? Então, esse gás aqui, ele já é um gás extremamente tóxico, né? Porque, na verdade, nós estamos falando do gás arsênico, né? O gás arsênico, para vocês terem uma ideia, aqueles postes de eucalipto antigos que eram colocados nas torres de energia, eles eram tratados por gás arsênico, né? E nós sabemos que eles duram aí 30, 40, 50 anos. Enquanto o tratamento, por exemplo, da madeira do eucalipto hoje, ela não dura nem metade desse tempo. A previsão dela é de 5 a 10 anos, né? Então o gás arsênico ele é extremamente mais tóxico, né? Tanto é, pessoal, que eu tenho informação de pessoas que de forma inadvertida queimaram o eucalipto tratado e tiveram uma intoxicação extremamente grave, né? Queimaram como? Colocaram na churrasqueira o eucalipto tratado e quase morreu todo mundo, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a madeira é tratada com o gás ou com líquidos tóxicos, se colocado no fogo, ela vai liberar esses gases em razão da queima da madeira. Então tem que ficar muito atento aí. Nesse caso aqui desse gás, do gás arsênico, vocês vão ver que ele vai ter consequências bastante mais graves do que o próprio gás lacrimogênio, né? Ele é muito mais letal do que o gás lacrimogênio, como essa tosse violenta, espirros, renite. A fotofobia, a pessoa começa a ter muita dor no olho em razão da luminosidade, então ela tem que fechar o olho. Conjuntivite, náuseas, vômitos. Então, Kátia, não sei se eu cheguei a abordar o que você tinha perguntado, mas se tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Sim, sim. É que eu queria saber que sintoma que seria esse nome aí, astenia. Deixa eu pegar aqui de novo, peraí. Aqui, Isso. astenia. Deixa eu pegar o conceito técnico para eu explicar para vocês. Peraí. Aqui, ó, pessoal. O que é a astenia, tá? O que nós temos? A astenia, na verdade, ela vai agir nos músculos do indivíduo. Então, ela vai causar uma perda, uma diminuição da força física, tá? Isso sobre o aspecto da medicina, pensando na questão do corpo. Então, ela tem uma diminuição da força física. Sobre o aspecto psicológico, né, a astenia vai fazer o quê? Perda ou diminuição das forças da resistência do sistema nervoso ou do psiquismo, né? Ela vai gerar, na verdade, uma anergia. A pessoa perde as forças. Então, Kátia, a astenia é isso. A pessoa ela perde tanto força física quanto perde também força mental, tá bom? Entendi. Obrigada, André. Imagina, estou sempre à disposição aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Pessoal, interessante. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Conforme eu for verificando aqui, a gente vai respondendo. E se eu não souber a resposta, eu pesquiso e passo para vocês depois. André, Oi? estava mostrando para os meus colegas aqui aquele material de balística. Sim. O pessoal gostou. Oh, Pode, que bom, Kátia. Indica o link para eles assistirem a minha aula, se inscreverem no canal. tá, joia? Pode compartilhar o material? Pode, à vontade, é público, tá bom? Tá bom. Outra coisa. Se algum, pode enviar, tá, André? De Tá, balística. não. Outra coisa, Kátia, vê com o pessoal aí da academia, se eles quiserem que a gente faça algum vídeo especial para eles, grave uma palestra sobre algum tema que vocês tenham interesse aí na academia, me manda depois em particular no WhatsApp que eu gravo uma palestra para vocês, se vocês quiserem, tá bom? Tá bom, eu vou conversar com o tenente sobre isso. Isso, vê com o tenente. Se vocês quiserem algum assunto específico, me dá um alô
que aí eu faço um material específico para vocês aí, tá? Para o uso militar. Tá, joia. Se precisar, a gente está à disposição. Pessoal, vamos lá. Vou fazer a chamada. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aí, depois fique à vontade, tá bom? Pessoal, vamos lá. Adriano. Presente, André. Obrigado. Ayrton. Deixa eu ver aqui se tem alguma manifestação no chat. Bruna. Presente. Obrigado. Deuglis. Diego. Douglas. Presente. Obrigado. Dreyson. Presente. Obrigado. Edmar. Emily. Heloísa. Presente. Deixa eu ver aqui se tem alguma manifestação no chat. Obrigado, Heloísa. Isabela. Presente. Obrigado. Juliana Lopes. Juliana Messias. Karine. Kátia. Presente. Kênia. Kimberly. Lilian. Luan. Presente, professor. Muito obrigado, Luan. Obrigado. Lucas. Presente. Obrigado. Marciana. Presente. Muito obrigado. Matheus. Natália Chamas. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio está presente? Sim, está com a mão levantada. Ah, tá bom. Obrigado por avisar aqui. Eu já vi. Obrigado, Paulo. Obrigado aqui pela manifestação. Raini. Presente. Muito obrigado. E Elton. Pessoal, muito obrigado pela manifestação de todos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela presença. Até na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Bom final de semana e muita saúde para vocês. Obrigada, André. Até a próxima aula. Um abraço. Obrigado, Kátia. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, Tudo de professor. bom. Boa noite. Até mais.